Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bibliatalk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Nessa oportunidade, nós vamos estar estudando a lição de número 9, que fala sobre o ministério de pastor. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio muito grande estar aqui de volta para mais uma vez estudarmos junto esta lição importante que é hoje a lição de número 9, que traz por título o Ministério de Pastor. O texto áureo diz: Eu sou bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E a verdade prática diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor. Louvado seja Deus. A leitura em classe, ela está registrada no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. Depois, Tito, capítulo 1, versículo 7 a 11. E depois, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo de número 4. O primeiro tópico diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Tito diz, versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E 1 Pedro capítulo 5, verso 2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então nós vimos aqui os textos que foi colocado como base, para esta aula, e nós vemos aqui o compromisso que o pastor deve ter com a igreja e os cuidados que ele precisa ter para não incorrer, nesses erros que estão sendo apontados aqui nesses textos que nós acabamos de ler. Então, atualmente, muitos são os modelos de liderança pastoral sugeridos sob os aspectos empresarial e meramente psicológico. Entretanto, o modelo de liderança para um pastor cristão deve estar centralizado sobre o de Jesus de Nazaré. A vida do nosso mestre é o melhor exemplo para um ministério integral, acolhedor, admoestador e servidor. Um modelo pastoral centrado na concepção empresarial pode até trazer resultados visíveis, mas para Deus será um verdadeiro fracasso.
Seguir a liderança de Jesus de Nazaré pode parecer grande fracasso, mas em relação a Deus é grande vitória. Qual você escolhe? Então, no primeiro tópico aqui desta leitura em classe e juntamente com esse ponto de interação, nós passamos a perceber já aqui a situação, né, que estamos vivendo na atualidade. Nós temos N ministérios por aí, né? E quando nós falamos de ministérios, nós estamos abarcando a maioria deles. Claro que não vamos generalizar, mas existem muitos ministérios por aí que eles se transformaram numa empresa. Não é uma agência de pregação do evangelho, uma agência de boas novas, uma agência onde as pessoas comprem as suas passagens para ir para o céu na volta de Jesus. Então, o que essas pessoas não estão preocupados é com a pregação do evangelho no que diz respeito a ganhar essas pessoas para Jesus, para que haja mudança, transformação de vida, né? Que elas vivam uma vida transformada pelo poder que há no sangue de Cristo. Mas, pelo contrário, a preocupação desses movimentos, vamos dizer assim, é simplesmente o financeiro. Então, eles não estão preocupados com a qualidade do crente, se aquele crente ele é espiritual ou se ele é carnal. Para eles pouco importa, seria mais ou menos o modelo da igreja de Corinto, né? Onde o povo vivia numa carnalidade tremenda, no meio de uma dissensão terrível, no meio de adultério, prostituição e tudo mais. Então, muitas igrejas deixaram de pregar o evangelho como deve, seguir o modelo de Cristo para poder se autofirmar na terra no que diz respeito ao poder aquisitivo, financeiro e etc. e tal. Infelizmente, isso nós estamos vivenciando nos dias atuais, nesse século chamado século XXI. Agora, o que nós encontramos aqui de positivo é que a primeira igreja, né, a igreja de Jerusalém, quando ela iniciou, nós vemos pelo relato ali, né, dos apóstolos, é que tudo que aqueles irmãos possuíam era comum entre eles, tudo era comum, quer dizer, todas as coisas eram divididas de igual modo, ninguém ficava devendo para ninguém, ninguém dizia que tinha recebido mais ou menos, porque tudo que era gareado de víveres, de dinheiro, no caso, né, tudo era coparticipativo, todo mundo participava, existia uma cooperação, né? Então, isso é importante. Agora, nos dias atuais, as igrejas trabalham no sentido de angariar fundos e dizimistas e ofertante, aquele que dá o seu tudo e faz sacrifício disso e daquilo outro, mas esse dinheiro não é dividido, né? Depois ele não é compartilhado com os necessitados, como acontecia no primeiro século ali da igreja primitiva. Então, isso não é compartilhado. Isso vai para a família de quem está na liderança, que cada dia fica mais rico e o povo fica mais pobre a cada dia que passa. Muitos morando em uma situação terrível, andando a pé, passando necessidade. E quando alguém precisa de alguma coisa, o máximo que eles fazem é arranjar uma cesta básica. Não paga, às vezes, uma conta de luz, uma conta de água para quem está desempregado, enfim, não compra remédio para quem está enfermo, né? Então, e se conseguir, você vai procurar conseguir alguma coisa através de um político que consiga alguma coisa. Eu estou falando de coisa, irmãos, que eu vivenciei. Porque o dinheiro que entra na igreja, lá na tesouraria da igreja, ele só entra, mas ele não sai em benefício do povo, né? Infelizmente. Agora, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Um trabalho desse pode até ter sucesso aqui, mas será um verdadeiro fracasso lá no céu, porque para Deus não tem valor. E quando a igreja ela se dedica ao cuidado do necessitado, atendendo as viúvas, os órfãos e aqueles que estão realmente necessitados, então, aparentemente, essa igreja não vai ter poder aquisitivo, poder financeiro muito alto, porque o que entra é revestido em bens para aquelas pessoas que estão necessitadas. Aparentemente, essa igreja é um fracasso, né? Falando aqui fisicamente, né? A igreja física,
né? Ela é um fracasso, mas espiritualmente é uma igreja de sucesso, porque ela está seguindo os passos de Jesus. Se a gente analisar o que Jesus fez, você nunca viu Jesus pedindo ajuda para ninguém. As pessoas contribuíam, mas Jesus não queria nem saber da cor desse dinheiro. Quem que cuidava da bolsa? Era Judas. Então, quando precisava de alguma coisa, e os discípulos sabiam o que precisava, eles mesmos iam lá, providenciava tudo. Jesus não ficava mandando fulano, acabou o pão, acabou o vinho, acabou os peixes. Vocês vão comprar ou não vão? Porque ele sabia o que precisava. Então Jesus nunca se envolveu com esse tipo de coisa. E o que o Senhor Jesus espera dos pastores é exatamente isso. Não que eles se adone da igreja como se tivesse domínio próprio sobre a igreja do Senhor, né? O texto falou aqui, eles não têm domínio sobre a igreja porque a igreja não pertence a eles, a igreja pertence a Jesus, né? A igreja pertence ao Senhor Jesus. E todas as coisas têm que seguir o modelo de Jesus. Nós não podemos implantar um modelo empresarial e psicológico, né? Não podemos viver, né, trazendo essas coisas para o meio da igreja, porque quem atua na igreja é o Espírito Santo, através daquele que se coloca à disposição para trabalhar para o Senhor Jesus. Então nós vemos, infelizmente, que as coisas têm saído fora do caminho. Então hoje nós temos igrejas e igreja, nós temos ministérios e ministérios, né? Nós temos aí pastores e pastores. Mas não podemos ficar surpresos porque Jesus já antevia isso. E ele disse que um dia muitos chegarão diante dele e vão colocar diante do Senhor aquilo que fizeram no nome do Senhor Jesus. Na minha rua eu preguei, na minha rua eu curei, na minha rua lá no templo, na minha igreja lá eu expeli demônio, na minha igreja eu fiz isso, fiz aquilo outro e mais aquilo outro. E qual é que vai ser a resposta do mestre para essas pessoas? Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Ah, Senhor, mas eu em teu nome eu fiz. E daí? Você fez muita coisa em meu nome, mas eu nunca te chamei para o ministério. E se eu chamei você para o ministério, você se desviou. O seu nome não está mais escrito no céu. Tá certo? Porque naquele dia se abrirão os livros. Está escrito, não estou inventando nada. Se abrirão os livros. E se você não for achado lá, meu amigo, você pode ter feito cair fogo do céu. Você não vai entrar lá. Por quê? Porque você trabalhou de maneira errada. Você trabalhou de uma forma torpe, por ganância. Então, o gozo seu está agora aqui acontecendo nesse exato momento. Aproveite o que você puder, porque se você não mudar de atitude, você não vai entrar no céu. O seu lugar vai ser no Geena, no lago de fogo. Porque você não está administrando as coisas de Deus como deveria. Você não está se importando com a viúva, com o órfão, você não está se importando com aquele que está passando fome, com aquele que está desabrigado, com aquele que está desempregado, com conta de luz cortada, a luz cortou, não pagou a conta de luz, a conta de água, o botijão de gás acabou. Você não está cuidando disso. Então, essa lição aqui, ela pega muito no calcanhar de Aquiles daqueles pastores que estão vivendo como se estivesse vivendo num reinado. Ele é o rei supremo e todos os súditos trabalham para ele. E ele tem do bom e do melhor. E os súditos se virem com o que der. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que a banda tem que tocar, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A palavra-chave é pastor. E o pastor significa guia espiritual ou espiritual. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita enfermos,
questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Então, nós vemos aqui, já aqui na introdução, o que é e qual é a atividade de um pastor. Aqui o comentarista diz que ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Não é melzinho, Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Imagine você ter uma igreja aí com 200 membros. Você funciona como um pai para esses 200 irmãos. Em qualquer necessidade que houver, os crentes vão procurar o pastor da igreja. E não tem hora, pode ser de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada. Qualquer problema que essa ovelha tiver, ela vai procurar o pastor, esse líder, esse guia espiritual. Por quê? Porque o pastor precisa ter uma palavra de fé, de esperança e de vida eterna no âmbito espiritual, aconselhar e etc e tal. Mas diz aqui ainda, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho. Precisa ter cuidado com as pessoas, porque o lobo está solto, o devorador está solto. E aí ele tem que visitar os enfermos. Tem pastor, irmão, que ele paga para não entrar dentro de um pronto-socorro, de um hospital, para visitar um crente. Ele já designa até uma comissão de visita. Falou, irmão, vai lá visitar. E ele fica lá no gabinete pastoral. Mas o pastor, o irmão, o coitado doente, irmão, ele não quer ver um representante, ele quer ver o seu pastor. É isso que nós precisamos entender. A visita, a presença do pastor, ela é importantíssima. Porque para o cristão, para o crente, o pastor é o representante de Deus aqui na terra. Mas o pastor não vai. Tem irmãos que morrem e quando o pastor fica sabendo, ele manda lá o irmão fazer o culto fúnebre, nem lá ele aparece. Será que esse irmão está fazendo a coisa certa? Tem questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação, ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Então nós estamos vendo aqui que ser pastor não é simplesmente eu me intitular pastor, Primeiro eu tenho que ser vocacionado, tem que ser chamado. É Deus que dá pastores, evangelistas. Então, quando Deus dá, vem a vocação. E o ministério confirma essa vocação. Mas o ministério não é qualquer um que sai por aí se auto-intitulando pastor e botando a mão na cabeça de um e de outro e despejando o azeite, que agora virou moda, E depois aquela pessoa vira pastor. Pastor tem que ser vocacionado por Deus, tem que ser chamado. Porque um verdadeiro pastor, conforme o modelo bíblico, ele vai cuidar de tudo isso aqui com as mãos para trás. Ele vai ler Bíblia, ele vai orar, ele vai visitar enfermo, ele visita os irmãos que estão necessitados. Tem comissão de visita? Sim, mas o pastor, ele sempre que puder, ele vai estar indo junto, vai ver o que está acontecendo. O irmão vem para pedir uma ajuda, ele está sempre de braço aberto, sorridente, e vai dizer, irmão, o que está acontecendo? Está assim, 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 meu pastor. Tá? Tudo bem, quanto você está precisando lá? Ou então, traz todas as contas para mim aqui. A partir de hoje, irmão, chega a conta lá, manda para cá que a gente vai resolver esse problema.
Está precisando de alimento na sua casa? O que está precisando lá? Ah, pastor, está faltando algumas coisas. Tá, tudo bem, vamos lá. Vamos pegar uma cesta básica e eu vou pedir para alguém, faça uma lista do que você precisa, ou então vamos passar no mercado ali, vamos comprar mais alguma coisa. Porque as pessoas não vivem só de cesta básica, não, irmão. Cesta básica precisa de mais complemento. Se o sabão para lavar roupa, sabonete, né? Precisa de uma carne, de uma mistura, de alguma coisa, precisa. Muitas igrejas aí é cercada, tem um portãozão e quando chega lá tem o vigia na frente lá, o irmão chega e o vigia tem que falar com o vigia. Aí o vigia liga lá para dentro, aí fala, olha, está aqui o irmão fulano de tal, assim, assim, ele falou assim, 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 assim. Tá bom, procura fulano e manda pegar uma cesta e entregar para ele. O irmão não tem nem oportunidade de entrar, porque está tudo fechado. Malemar ele consegue entrar de noite no culto. Vamos prosseguir. Jesus é o pastor supremo e louvado seja Deus por isso. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, verso 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento, conforme registra Lucas, capítulo 1, 32. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Glória a Deus por isso. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João, no capítulo 10, verso 14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro, conforme está registrado em João capítulo 10, versos 5 e 15. Então, quando nós seguimos como pastores, como evangelistas, nós seguimos o modelo bíblico, nós realmente não temos do que nos envergonhar. E a igreja, ela é uma igreja que flutua ou vive na plenitude do Espírito Santo. Porque o pastor, na igreja, ele é mais do que um guia espiritual, ele é o pai. Ele é aquele que ouve todas as pendências, os questionamentos das pessoas, e é aquele que sempre tem uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo para essas pessoas. Então, baseado e nos espelhando no que o Senhor Jesus diz, ele é o sumo pastor, ele é o dono da igreja, ele conhece a igreja, porque ele cuidou da igreja, ele deu a sua vida pela igreja. Eu e você somos mordomo. E como mordomo, nós precisamos administrar bem aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Nós não podemos cair, no engano de que Jesus nunca vai voltar. Não fazer como aqueles servos infiéis, que por demorar o seu senhor, eles começaram a abusar, a espancar os conservos e etc e tal. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que cuidar da igreja. Cada alma tem o valor, seja ela de poder aquisitivo alto, seja ela pobre, pode ser aquela pessoa que ninguém dá um centavo furado por ela. A alma dessa pessoa tem um valor incalculável para o Senhor. E nós, como pastores, precisamos amá-las e cuidá-las
para que elas possam chegar ao céu. E muitas vezes, irmão, nós precisamos carregá-la nas costas. Quando a ovelha está ferida, está doente, é o pastor que carrega nas costas, né? Coloca nos seus ombros e carrega. E leva até um lugar seguro, onde ele possa tratar dela, cuidar dela, alimentá-la, medicá-la, para que ela recupere as suas forças para continuar a jornada. Não é a filosofia que estamos vendo hoje aí, que o mesmo tanto de almas que ganhamos para Jesus num ano, o dobro dessa quantidade de alma que se passou um ano para ganhar, nós deixamos para trás. Porque está de perna quebrada, porque está enferma, está doente, foi escandalizada por alguma coisa. Cadê a preocupação do pastor para ir atrás e saber o que aconteceu? Não vai. Você pode ficar 3 meses, 1 ano, que não vai receber uma ligação, não vai receber uma visita do teu pastor. Eles não querem nem saber. Não estão preocupados. Mas outrora era diferente. Outrora o pastor, ele saía em busca da ovelha. Se a ovelha faltasse uma semana no culto, já procurava ver com alguém que morava próximo, que podia ter notícia, e perguntava: vocês têm notícia do irmão fulano, da irmã cicrana? Aí alguém dizia: pastor, eu fiquei sabendo que ela está enferma, ela foi hospitalizada. Que hospital que está? Está em casa? Está no hospital? Aonde que é? Está um lugar assim, assim. O pastor ia visitar. Se estava passando por algum problema, estava esfriando na fé, por algum motivo, o pastor chegava ali, junto com a sua esposa ou com outro companheiro, e ali cantava um hino ou 2, lia uma palavra, orava e fortalecia, confirmava a fé daqueles irmãos. Aonde é que se vê isso hoje? Vamos ser honestos. Que tipo de pastor nós estamos sendo? Será que nós estamos fazendo jus à chamada que Deus nos deu? Reflita isso. Pense nisso. Aqui está dizendo que o pastor dá vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja, né, do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, versículo de 2 a 4. Jesus, ele usa um contexto do que acontecia entre os judeus. O pastor ele era capaz de dar a vida pela ovelha para que o lobo, ou um leão, ou um urso, ou seja lá que animal fosse, né, algum predador, não arrebatasse a ovelha. Então ele ia até as últimas consequências, até perder a vida, se fosse preciso, para salvar a ovelha. Porque a ovelha era o meio de subsistência deles naquela época. Eles viviam da lã. Quando matava a ovelha, eles tinham a gordura, eles tinham a carne. Então, eles comercializavam a lã da ovelha para subsistir. Então, Jesus pega e faz essa comparação. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Mas ele não deixa o lobo entrar e arrebatar a ovelha, matar a ovelha, machucar a ovelha. Ele fica ali de vigia. Um outro detalhe que Jesus está dizendo aqui é que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então ela jamais vai seguir uma voz estranha. O bom pastor, ele conduz as suas ovelhas, o seu rebanho, para um bom pasto.
Ele leva o seu rebanho para um córrego de águas cristalina, água limpa, pura, potável. Ele não dá qualquer tipo de comida para suas ovelhas, ele não dá qualquer tipo de água suja, ele vai dar água limpa. E aí conclui aqui dizendo que aqueles que querem servir, né, diz aqui, nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor. E o que é que nós temos presenciado? Exploração em cima de exploração. Tem gente cobrando o dízimo do dízimo. Você dá o dízimo e depois tem que dar o dízimo do dízimo. Tem que dar 13º do dízimo. Irmãos, para onde é que nós estamos indo com essas pessoas que se auto-intitulam pastor? Os camaradas comprando mansão de 5, 6 milhões de reais, com aviões particulares, às custas de pessoas que trabalham de sol a sol para conseguir ganhar aí um salário mínimo e meio, às vezes tendo privação em casa. E essas pessoas andando que nem marajá por aí. Você acha que isso é certo? É correto isso? Será que esses pastores estão cumprindo o ministério que Deus deu na mão deles? Estão seguindo o modelo bíblico de pastor? Uma outra característica do pastor é ser um homem de caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local, porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Está vendo? O camarada quer que os outros sejam isso e aquilo, quando na verdade ele não quer, ele está fazendo que nem o fariseu. Os sacerdotes do templo, eles exigiam tudo, todo tipo de sacrifício das pessoas. Mas eles mesmos, nem com o dedo mindinho, eles queriam movimentar nada. Mandar é fácil, exigir é fácil. Então nós estamos vendo aqui que o camarada tem que ter caráter, tem que ser íntegro, ele tem que ser o exemplo da igreja, do rebanho. As pessoas vão se espelhar nele na família. Nós, pastores, somos como uma vidraça. Ou um espelho, literalmente falando. Os irmãos, eles olham para a vida do pastor, para a vida da esposa do pastor, para os filhos do pastor, porque eles têm que ser o exemplo. Se o pastor exige uma coisa e a família faz outra, ele já está sendo incoerente com aquilo que ele está exigindo. E pode ter certeza que a igreja vai murmurar. Ela vai reclamar. Como é que o pastor pede isso, isso e isso, e o filho do pastor está fazendo assim, a mulher do pastor faz assado, a filha do pastor está fazendo isso? É por isso que é árdua a função de pastor. Porque você se coloca numa posição que todos vão ver. Se você seguir dentro de um caráter íntegro e a tua família estiver te apoiando do teu lado ali, você vai ser uma bênção na casa de Deus. E você vai ter muitos imitadores ali. Pessoas que vão querer viver aquilo que você vive, porque vai saber que aquilo que você faz é o certo, é o correto. Mas do contrário, não. É por isso que muitos pastores hoje têm muito problema em casa. Porque a família está puxando para um lado. Ele tenta trazer para um lado, conforme ele está dirigindo a igreja, quer botar a igreja no prumo, mas a família em casa não aceita.
Ou então ele não põe o prumo em casa, ele deixa as coisas correr solta. E aí coloca a igreja num grande conflito. E eu estou falando de coisas que eu tenho vivido, que eu tenho presenciado. E sei que muitos dos irmãos que estão vendo, que estão assistindo, vai concordar comigo que tem muitos homens de Deus, muitos pastores que estão hoje entre a cruz e o punhal. Porque a família simplesmente se rebelou. E então ele não consegue nem conduzir a igreja e muito menos conduzir a família. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, verso 2 a 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. A maneira como o pastor deve ser. Então é por isso que eu afirmo que não adianta eu querer ser pastor. Eu tenho que ser vocacionado, eu tenho que ser chamado por Deus. Tenho que ter vocação. E essa vocação vem através do ministério pastoral que é concedido pelo Senhor. E mesmo tendo essa vocação, não é tarefa fácil. Eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Diferente dos pseudos pastores que existem nos dias atuais. Não generalizando. Mas muitos pastores, eles não têm esse tipo de preocupação. Porque eles não têm envolvimento com as ovelhas. As ovelhas vão para o templo e ele aparece na hora da palavra. Ele entregou a palavra que ele tinha preparado para ministrar ali, ele vira as costas e vai embora. Então ele não quer saber como está a vida daquela pessoa, como é que ela está espiritualmente, como é que ela está fisicamente, humanamente falando. Mas o verdadeiro pastor é diferente. Porque ele se torna um espelho para as pessoas que congregam com ele, para os fiéis e para os infiéis. Porque os infiéis aqui está falando das pessoas de fora. É aquela pessoa que compra e paga. É aquela pessoa que se empenhar a palavra, mesmo que depois isso venha lhe trazer prejuízo, mas ele cumpre com a palavra. Então o infiel vai dizer assim, quando alguma coisa acontece, o infiel, que é o não crente, aquela pessoa que não tem Jesus na vida dele, ele vai dizer, não, espera aí, você deve estar enganado. Você está falando de que pastor? Ah, eu estou falando do pastor fulano de tal, do pastor ciclano. Ele falou, não, vamos com calma aí. Eu conheço o pastor fulano de tal. E sei da idoneidade dele, do caráter dele, da índole dele, e sei que ele não fez isso. Você deve estar confundindo. Então você vai ter testemunho dos que estão dentro do templo e testemunho dos que estão de fora. É isso que está dizendo aqui. Você se torna exemplo para a igreja e exemplo para o mundo. Tá certo? Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Sua primeira comunidade, igreja, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Então aqui, deixou para falar da família por último, mas eu já pontuei que a família ela tem que ser governada com modéstia,
os filhos criados na sã doutrina. Todos ali devem estar de comum acordo com o chamado de Deus para a vida do Pai. E eles juntos vão buscar o Senhor e vão procurar andar de maneira que agrade a Deus e que não traga escândalo nem para judeu, nem para grego e muito menos para o povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A missão do pastor. O termo pastor no original grego é poimen. No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Então, esse pastor, ele vai viver integralmente para a igreja, para o rebanho. Seja ele com 100, com 200, com 500, com 1.000, com 5.000, com 50.000, ele é o pastor. Então ele vai dedicar a sua vida ao ministério, alimentar esse rebanho com a palavra de Deus, como já pontuamos aqui. Tendo cuidado desse rebanho, para que ventos de doutrina não venham confundir a mente das ovelhas, para que falsos pastores não venham enganar as ovelhas. Então é um trabalho árduo. Nós podemos frisar aqui que o pastor que o Senhor Jesus usou como exemplo para falar do ministério dele, eles passavam noites inteiras em claro vigiando as ovelhas contra os lobos. Eles trabalhavam a noite inteira, eles faziam revezamento. Durante o dia um pastor cuidava, durante a noite outro pastor cuidava, e ele não podia dormir, ele tinha que ficar acordado, porque os lobos poderiam atacar a qualquer momento, e ele tinha que estar preparado para afugentar o lobo, o leão, o urso ou qualquer outro tipo de animal predador. Então, nós vemos aqui que as demandas de um pastor verdadeiro são grandes, mas ele foi chamado para isso. Ele foi vocacionado para isso. Então, se ele aceita o ministério, ele tem que aceitar as condições e abraçar o ministério e fazer a obra, né, que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Diz aqui ainda que a missão de um pastor é polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Então nós vemos aqui que o pastor tem N responsabilidades na casa de Deus, diante do rebanho do Senhor. Então tudo isso deve ser administrado, né, com austeridade, para que ninguém, mas ninguém mesmo, nem os de dentro e nem de fora, venha alegar alguma coisa contra a idoneidade e a honestidade do pastor. Deve ser tudo escriturado, tudo arquivado bonitinho, deve ter uma tesouraria, uma contabilidade, né, para que tudo seja feito conforme a lei determina, para que você não seja censurado por estar desviando dinheiro ou fazendo alguma coisa que não seria conveniente fazer com o dinheiro que vem para a casa do Senhor. O cuidado contra os falsos pastores. Isso também já pontuamos. O pastor precisa estar atento, né? Saber quem que vai convidar para trazer uma palavra para a igreja. Porque nem sempre
As pessoas que vêm para a nossa igreja têm uma mensagem que possa vir de encontro às necessidades. São aquelas mensagens de marmitex, coisas poluídas com muitas coisas que não convêm, e de repente você pensa que está fazendo um giro e vira e se transforma num giral, e esse giral acaba trazendo muito prejuízo para a igreja do Senhor. Se Deus te colocou como pastor, a responsabilidade é sua, de cuidar dessas ovelhas, de alimentá-la com a palavra de Deus, de trazer essa igreja sob a palavra de Deus, sob os ordenamentos, o ensinamento da palavra de Deus e automaticamente sob o Espírito Santo. Ele é que tem que reger. Tá? Para convidarmos alguém para trazer uma mensagem, um ensino doutrinário, ou mesmo uma mensagem num culto de família, precisamos conhecer muito bem, tem que fazer parte do nosso ministério e tem que comungar a mesma fé. Porque, do contrário, você pode estar trazendo prejuízo para a igreja do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama. Já pontuamos isso. Para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador, Jesus Cristo. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. E que Deus em Cristo te abençoe. Essa foi a conclusão desta aula. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Fomos um pouquinho forte no comentário, mas se faz necessário porque, infelizmente, nós estamos atravessando uma época muito difícil. Então, nós precisamos ver muito bem aonde nós estamos servindo ao Senhor e quem está nos liderando, nos representando, se realmente é um verdadeiro pastor ou se é um falso pastor. Então nós precisamos conhecer, e é só por intermédio da palavra de Deus que nós podemos decifrar esse enigma. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.